paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã abençoada por Deus. Nós estamos vivendo um período em que as portas todas estão fechadas e nós temos visto o quanto isso é ruim, né? Quantos estão aí desejosos para que as portas elas se abram. Mas, ao contrário do que nós estamos pensando nesses últimos dias, há uma bênção, há um privilégio em que as portas estão fechadas. Como? Como assim? Como, irmã? O que tu queres dizer com isso? Eu vou esclarecer para vocês. A palavra nos diz, né? A Bíblia Sagrada nos diz, lá em 2 Reis, no capítulo 4, a passagem quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. Qual foi a primeira ordem que o profeta deu para aquela mulher? Está lá no versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aquela mulher, ela foi até o profeta, né, pedindo para que ele tomasse alguma providência acerca do momento difícil em que ela estava vivendo. Talvez ela esperava que o profeta ele fizesse um milagre ali para ela, para mudar aquela situação, porque os seus credores, né, tinham vindo para buscar os seus filhos, porque o seu marido havia morrido e ela estava devendo na praça. E ao contrário do que ela talvez estivesse desejando e esperando, o profeta, né, pergunta para ela, o que você tem, né, na sua casa? E ela diz para o profeta, eu tenho apenas uma botija de azeite. E o profeta falou para ela, perfeito, vai para tua casa, pega com os seus vizinhos muitas vasilhas, muitos potes e entra e fecha as portas da tua casa. E ali você vai viver o milagre de Deus. E conforme o profeta orientou, talvez não fosse a orientação que aquela viúva queria, mas ela obedeceu. Ela foi para sua casa, pegou, né, as vasilhas com os vizinhos e fechou as portas sobre si. E fez exatamente o que o profeta mandou. Ela foi despejando naquelas vasilhas a botija de azeite. E conforme ela despejava, aquele azeite ele transbordava. A palavra também nos fala, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, um milagre maravilhoso que aconteceu nas portas fechadas. Porque Jesus havia sido morto, né? E os discípulos estavam todos apavorados com a perseguição que estava acontecendo naqueles dias. E eles se trancaram ali naquele cenáculo e eles estavam reunidos falando acerca de tudo que tinha acontecido da morte de Jesus. E quando eles menos esperavam, Jesus ele apareceu ali no meio deles, naquele cenáculo com as portas fechadas. A palavra do Senhor nos diz, lá em João 20, 19, que as portas daquele lugar estavam fechadas e Jesus apareceu no meio deles. Olha, irmãos, nessas duas passagens, coisa maravilhosa. Aquelas pessoas que estavam com as portas fechadas sobre si, elas puderam viver o milagre de Deus. Primeiro, aquela mulher que teve o azeite multiplicado. Naquele momento houve provisão naquela casa. Que coisa gloriosa! Muitas vezes, para nós buscarmos o nosso sustento, né? Na maioria das vezes, nós temos que ir para fora, abrir a porta da nossa casa e sair. Mas nessa ocasião aconteceu diferente, o milagre aconteceu dentro de casa. Quantas vezes nós precisamos aprender com essa viúva, fechar as portas da nossa casa e pedir para Deus a orientação, a direção, para que haja provisão. Aqueles discípulos atormentados pelo medo, eles puderam ter uma nova visão de Jesus. Eles conheceram Jesus como realmente era, como Filho de Deus. Eles tiveram intimidade com Deus. Eles tiveram intimidade com as coisas celestiais nas portas fechadas. Então, acalma o teu coração nesse momento de portas fechadas que nós estamos vivendo e aprenda que esse momento é um privilégio que Deus está nos dando para consertar as nossas famílias, para consertar a nossa vida, sim, porque na correria do dia a dia, quantos de nós já nem oramos mais?
Quantos de nós muitas vezes até nos esquecemos de Deus? É verdade. Mas nesse advento de portas fechadas, que possa haver intimidade, né? A própria Bíblia nos diz que nós não precisamos ficar expostos aos seres humanos, mas que nós façamos o quê? Entremos no nosso quarto, fechemos as nossas portas e oremos ao Senhor. Isso fala de intimidade, isso fala de íntima comunhão com Deus, isso fala de revelação, novas coisas, grandes coisas o Senhor, Ele tem para fazer na nossa vida. Esse momento de portas fechadas é um momento de pausa, é um momento de descanso em que o Senhor Ele está nos proporcionando. Quantos de nós não estamos aprendendo a ser verdadeiros adoradores nesse momento de porta fechada? Porque estamos buscando a Deus por nós mesmos. Estamos vendo que, sabe, aonde nós estivermos, Deus Ele está ali conosco. Quantas pessoas nessas portas fechadas não estão reatando laços familiares que estavam quebrados porque não tinham tempo, né? Por causa da correria do dia a dia. Vamos passear, vamos para o shopping, vamos para o cinema, vamos comer um lanche. Mas tudo isso era distração vazia, que não unia as famílias. E eu tenho certeza que muitas famílias estão sendo reedificadas, estão se conhecendo através desse advento das portas fechadas que nós estamos vivendo. Então, queridos, não veja esse momento atual como um momento ruim, como um momento péssimo da nossa vida. Aproveite, é uma oportunidade que Deus está te dando, está me dando, está dando a cada um de nós para nos aproximarmos dele, para aprendermos novas coisas, que a nossa vida não precisa ser uma correria desesperada, que a nossa vida não precisa ser uma busca desenfreada, não, que nós podemos acalmar, que nós podemos aquietar. E a palavra nos diz em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas pessoas hoje não estão descobrindo, através dessa pausa na vida que a pandemia nos trouxe, que não precisam de tudo aquilo que elas queriam, que não precisam correr tanto quanto elas estavam correndo? Quantas pessoas estão aprendendo que não é preciso, não é necessário se desgastar tanto quanto tem se desgastado? Porque o Senhor é aquele que providencia, o Senhor é aquele que prepara para aqueles que confiam nele tudo o que nós precisamos, irmãos. Talvez não tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos. E o Senhor, Ele é Pai, e Ele dá para cada um de nós aquilo que é necessário para as nossas vidas, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. O Senhor, Ele já preparou, Ele já providenciou para nós. Por isso, o nosso coração tem que se aquietar. E nada melhor do que esse momento de dificuldade, para saber que o Senhor é Deus e Ele zela por mim e Ele zela por você. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração nesse sentido, para que Deus venha nos ensinar a confiar nele. Senhor, aqui estamos diante de Ti, na Tua presença. Nesse momento, Senhor, de portas fechadas, aonde há muitas incertezas, Pai, muitos corações, Senhor, angustiados, preocupados. Mas como nós vimos aqui 2 exemplos na Tua palavra, que o Senhor se manifesta nas portas fechadas e que o Senhor é poderoso para nos dar uma nova visão, para nos fazer ter intimidade contigo e para suprir as nossas necessidades, assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, Pai, que o Senhor possa entrar com providência e trazer os recursos necessários para as nossas vidas, porque nós sabemos em quem nós temos crido, no Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que cuida de nós. Eu peço em nome de Jesus que o seu coração seja acalmado, que as suas angústias, as suas ansiedades, elas sejam todas lançadas sobre o Senhor Jesus, e que Deus te abençoe desde agora e para todo sempre. Amém.